queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma memória minha e eu fui levada a ter essa lembrança hoje porque eu estava relendo o livro de Mateus, né, o primeiro livro do Novo Testamento e nessa passagem que eu estava lendo, que é a parte da parábola do semeador, Jesus está explicando aos seus discípulos a questão de como é diferente a compreensão das pessoas quanto à palavra. E daí eu lembrei da escola, né? Como eu era como aluna. Eu sempre fui uma aluna que precisava só prestar atenção na sala de aula e aquilo bastava para mim. Eu não precisava ficar muito tempo estudando a matéria para compreender ela. Mas eu precisava prestar atenção na aula, na explicação do professor. Mas sempre tinha aqueles dias, né, de maluquice na sala, onde todo mundo queria bater um papo e conversar no meio da aula. E nesses dias eu sofria porque eu não conseguia compreender a matéria do jeito que eu precisava, porque tinha muita distração e muito burburinho. E era impressionante, né? Em meio a tantos alunos numa sala de aula, as diferentes compreensões da matéria. E isso vinha na hora da prova, né? As notas, as variações de nota na sala comprovam isso. Mesmo as pessoas estando no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, a compreensão era diferente. E é exatamente sobre isso que Jesus estava falando nessa parábola do semeador, né? Eu vou ler a parábola para vocês e ela está escrita em Mateus 13, dos versículos 3 a 9. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caíram em boa terra, deram boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É exatamente o que eu estou tentando fazer aqui para vocês, né? Eu estou trazendo uma palavra para vocês e por mais que eu me esforce, estude, tente me fazer a mais compreensível possível, tem gente que não vai entender ou não vai querer entender o que eu estou falando e não vai absorver, né? É isso que Jesus estava falando ali no versículo 3, né? Que parte das sementes caíram à beira do caminho. São essas as pessoas que não entendem ou não querem entender. A palavra entra aqui, saiu aqui e foi ao vento. Já existe o oposto, que ele explica ali no versículo 8, né? Que existem aquelas que caíram em boa terra e deram boa colheita. A palavra frutificou, né? Ela brotou, deu frutos. As pessoas entenderam, absorveram aquela palavra e vivem aquilo. É uma terra fértil. Mas hoje eu quero me ater àqueles outros dois exemplos que ele deu. As sementes que caíram em terreno pedregoso e aquelas outras que caíram em terreno com espinhos. E Jesus mais à frente, né, do capítulo 13, ele explica esses dois tipos. Ali a partir do versículo 20 ao 22. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quantas vezes nós
não somos justamente essas pessoas que têm as sementes que caem entre pedras e espinhos. Num primeiro momento, quando ouvimos a palavra, a gente ouve ela com tanta alegria, né? Ela nos acalma, nos consola, nos direciona, ela dá um novo sentido para a nossa vida, para a nossa caminhada, né? Nosso dia a dia. Mas nosso coração está tão ocupado, tantas pedras, né? Tantas coisas que estão ocupando o lugar que a palavra deveria ocupar, né? Sejam mágoas, dúvidas, distrações, seja lá o que é. Mas nós não abrimos espaço para que as raízes da palavra fiquem profundas em nossas vidas. Tá ocupado, a raiz nem consegue entrar. E logo vem os problemas, né, os desafios, as angústias, e aquilo que tanto nos ajudou, consolou, não conseguiu ter raízes profundas e aquilo vira o vento. A plantinha morre. Ou ainda, né, nós nos deixamos distrair por preocupações, ansiedades e correrias. Isso tudo acaba tomando conta de nossas vidas. E assim como os espinhos fazem com aquelas plantinhas, nós acabamos sufocados por tanta preocupação. Não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te convidar a limpar o terreno do seu coração. Tire todas essas pedras que estão ocupando espaço aí. Deixe a palavra penetrar no seu coração. Se dedique a compreender, a ouvir, que nem Jesus fala ali, né, no versículo 9, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Deixe que a palavra penetre na sua vida. Tira todos os espinhos, entregue essas preocupações a Deus. Deixe que Ele cuide disso. Vamos preparar o terreno do nosso coração para que quando a semente cair, caia em terreno fértil e dê boa colheita. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Até a próxima.